E aí, o que que acontece, né? Isso vai se acumulando ao longo da vida dessa mulher, essas histórias de insucesso, de fracasso, essa pressão, todas essas vozes internas dentro da cabeça dela dizendo que ela tem, como que ela tem que fazer, como que ela tem que ser, como que ela deve se portar. Ela mesma achando que ela tem que dar conta dentro de casa, que ela tem que ser a melhor no trabalho, que ela tem que terminar aquela faculdade que ela começou, que ela tem que terminar os projetos que ela começou, que ela sempre tem que chegar na hora, que ela sempre tem que ter tudo organizado, que ela tem que ter tudo sempre na mão dela, que ela tem que saber sempre onde tá tudo isso, sem pedir ajuda, sem falar, dividir isso com um companheiro, sem procurar ajuda profissional. Chega uma hora que essa mulher não aguenta mais e ela explode. E aí, na hora que ela explode, ela fala coisas que ela não gostaria de ter falado, ela vai fazer coisas em que ela se arrepende depois, né? E aí, essa mulher, ela já vai estar tomada por uma ansiedade, ela já vai estar tomada por uma depressão, ela já vai estar afundada numa série de outros transtornos que apareceram como consequência ali disso tudo. E aí, quando ela finalmente chega no profissional, os sintomas do TDAH nem estão aparecendo mais. A última coisa que ela vai pensar é no sintoma do TDAH, porque ela tá praticamente só ansiedade e depressão. Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua. Meu nome é Luana, eu sou psicóloga, especialista em TDAH. Eu tenho TDAH e se você está aqui porque você está em busca de um profissional para te dar o diagnóstico, ou mesmo se você já tem o diagnóstico e procura um profissional capaz de te ajudar, tem o meu link aqui na descrição, vocês podem clicar lá que vai direto para o meu WhatsApp. E claro, não se esquecer de se inscrever aqui no canal, tá? E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, né? Aproveitando que março é o mês das mulheres, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o TDAH em mulheres. Sim, tem diferença. Na verdade, tem algumas diferenças importantes no que diz respeito a como o TDAH afeta as mulheres, diferente dos homens, tá? E é importante a gente falar sobre isso aqui para conscientizar as mulheres que têm TDAH, ou mesmo que desconfiem que têm TDAH, a buscar ajuda, né? E a entender melhor o que está acontecendo com elas. Enfim, eu vou explicar tudo direitinho e vocês vão entender no decorrer do vídeo, tá? É, Então, a diferença, como eu já falei, ela tá basicamente na forma com que o TDAH afeta as mulheres, tá? Porque, de acordo com as pesquisas, quando a gente olha só para os sintomas, eles são os mesmos quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de homem. Mas, para a mulher, os sintomas eles acabam tendo um peso muito maior. Eles acabam tendo consequências muito mais drásticas, muito mais pesadas na vida da mulher. O TDAH, ele acaba por expor essa mulher a maiores riscos, por exemplo, de desenvolver comorbidade, como depressão, ansiedade, problemas alimentares, né? Essa mulher, ela vai ter maior propensão a ter comportamentos sexuais de alto risco, a ter uma gravidez não desejada, uma maternidade solo, né? A ter problemas com relacionamento, problemas no trabalho, é, de passar por divórcio, de ser mandada embora, de não conseguir terminar a faculdade, tá? Isso a gente falando de uma mulher adulta. Na adolescência, ela vai ter problemas, né, de maior propensão a desenvolver estresse crônico, maior propensão a se envolver com fumo e álcool de uma forma precoce, né, de se automutilar. Então, o TDAH por si só já traz essa série de consequências, né? E aí, uma das primeiras dificuldades que a mulher vai encontrar, quando a gente está falando de uma mulher com TDAH, é de receber o diagnóstico precoce. Tá? Então, lá na infância, a gente já começa tendo essa diferenciação. Os homens, eles são mais propensos a desenvolver o TDAH do tipo misto ou o hiperativo impulsivo, ao passo que as mulheres, elas têm mais propensão a desenvolver o tipo desatento. Então, enquanto um menino tá lá bagunçando, correndo, levantando a hora que não pode, conversando, atrapalhando a aula, enfim, tendo comportamentos que são mais visíveis, né, que atrapalham mais o contexto escolar, atrapalham mais dentro de casa, chama a atenção das pessoas, fala, esse menino é muito agitado, esse menino tem algum problema, leva ele no psicólogo, leva ele no psiquiatra. A menina não, a menina ela tem a tendência a desenvolver mais o tipo desatento. Eu já falei, mas ela tem essa tendência, então o que acontece? Ela vai estar lá no cantinho dela, né? Vai ser uma aluna que geralmente não conversa dentro da sala, mas que aquela mente turbulenta, porque a hiperatividade, no caso, vai acontecer no tipo desatento também, mas ela é uma hiperatividade mental, ela não é uma hiperatividade física. Então, essa mente turbulenta dessa menina vai dificultar ela na hora de copiar matéria, de prestar atenção na aula, de conseguir acompanhar o andamento dos demais colegas, né? Mas isso é uma coisa que vai prejudicar muito mais a ela do que a outras pessoas. É muito menos observável. Dependendo do tipo de escola, de como que é o ensino, talvez ela nunca venha a ser encaminhada para um profissional, como a própria família pode encarar isso, ela nunca vai ser encaminhada para um profissional para fazer essa avaliação, para ser diagnosticada. Então aí já começa o primeiro problema, né? Tipo, já na infância, a menina tem menos chances de receber o diagnóstico. E a menina do tipo, que vai ter o tipo hiperativo, ela vai sofrer com o estigma, né? De ser taxada
Porque, assim, dentro da nossa sociedade tem essa coisa de coisas de menino e coisas de menina. Então, ser agitada, correr, falar demais, falar a hora que não pode, sentar de qualquer jeito, tudo isso as pessoas já vão colocando como um comportamento que não é próprio da mulher. Então, desde muito pequena, essa menina já vai sendo podada, já vai sendo reprimida, já vai sendo forçada a tentar mascarar esses sintomas com muito mais força do que o menino, por exemplo, que tem os mesmos sintomas. Então, aí a gente vai ter esse problema já, né, nos dois tipos. E aí, o que que acontece? Antes a gente pensava que para cada 4 meninos, uma menina só tinha TDAH. Né? Então, hoje a gente já estima que essa diferença, na verdade, que não tenha diferença, na verdade, né? Que seja 1 para 1. Então, conforme foram avançando os estudos, né, e foi se percebendo mais como que o TDAH se desenvolve em mulheres, foram feitas mais pesquisas com mulheres, porque a maioria das pesquisas que a gente encontra ainda são mais feitas com homens e ainda tem um estereótipo mais masculino, a gente já consegue estimar que o número hoje seja igual, tá? E aí, um segundo ponto onde a mulher vai encontrar problemas, né, por conta do TDAH, são os papéis de gênero, são as diferenças culturais entre homem e mulher, principalmente na nossa sociedade que tem isso muito claro, muito separado, assim, né? Então, a mulher, ela já é naturalmente mais cobrada, né, em relação a responsabilidades, organização, pontualidade, administração da casa, cuidar dos filhos, ser responsável pelo relacionamento. Então, ela fica sobre a mulher essa carga de ser responsável por manter a relação, né, de apaziguar conflitos, por exemplo. Ela precisa, quando ela trabalha dentro do mercado de trabalho, ela precisa estar sempre provando o próprio valor, disputando com outras mulheres, né, disputando espaço com outros homens ali. Então, ela, na cabeça dela, ela tem que sempre ser a melhor profissional. Ela acha, né, então, e aí, assim, mesmo quando a gente tem, por exemplo, nessa questão da organização da casa, existe uma divisão de tarefas, a carga mental é da mulher. Então, o homem, né, mesmo quando ele divide ali os trabalhos, ele espera sempre que a mulher vá dar a orientação do que tem que fazer, né, que vai fazer a divisão das tarefas. É sempre esperado ali da mulher que ela já tenha mais familiaridade com isso. Então, ela acaba tendo que ser administradora do lar, assim, né, também. Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente junta essa pressão social, que já é naturalmente imposta para as mulheres, que já naturalmente causa problemas de depressão e ansiedade em mulheres, né, entre outros problemas. A gente pega isso e a gente junta com o TDAH, essa mistura ela é explosiva. Tá? É uma mistura explosiva. Porque o que vai acontecer? A mulher, ela internaliza que ela realmente tem que dar conta desses papéis. Então, ela acha que ela tem que dar conta da casa, ela acha que ela tem que dar conta do relacionamento, ela acha que ela tem que dar conta de trabalhar, de estudar, de cuidar dos filhos, de ser a melhor mãe, de ser a rainha do lar, né? Então, ela internaliza essa pressão, ela acredita que ela tem que ter essa pressão e ela começa a mascarar os sintomas do TDAH, numa intenção de tentar compensar os prejuízos causados pelo déficit, né? Então, ela vai guardando isso para ela vai tentando se organizar ali, vai criando estratégias, ela cria um padrão de perfeição altíssimo, mulheres com TDAH tendem a ser muito perfeccionistas, tá? Nessa tentativa de compensar mesmo. E aí, o que já era difícil, o que já era complicado, beira o impossível agora, né? Então, porque ela começa a colocar padrões para ela mesma, impor padrões para ela mesma quase inalcançáveis, né? De que tudo tem que ser extremamente perfeito, que ela tem que dar conta de absolutamente tudo, né? E aí ela vai cada vez mais guardando esses sintomas, mascarando esses sintomas, mascarando o que ela entende como um defeito, como uma falha, e aí ela vai colecionando insucessos, fracassos e se sentindo cada vez mais incapaz, cada vez mais impotente, cada vez mais insuficiente. Tá? E aí, como é a mulher, ela acha que ela não precisa de ajuda, na verdade que ela foi mascarando esses sintomas. A intenção dela é esconder esses sintomas a todo custo, né? Que ela entende como um defeito. Ela já veio sendo criticada desde a infância. Então, desde criança, é uma pessoa que está ali recebendo críticas, né? Isso é o que vai gerar esse perfeccionismo, esse excesso de críticas que vem desde a infância. Então, essa pessoa internaliza todas essas vozes que ela escutou a vida inteira. Então, o tempo inteiro ela tem ali a voz da mãe, a voz da professora, a voz do orientador, a voz dizendo para ela como que ela tem que fazer as coisas. Então, e ela fica tentando alcançar esse lugar, esse nível de qualidade que ela coloca na cabeça dela. E não pede ajuda, né? Porque ela, na cabeça dela, ela tem que ser perfeita, ela tem que dar conta de tudo. A mulher, ela não consegue entender que ela precisa de um sistema de suporte.
Porque na cabeça dela, ela é o sistema de suporte. Então, ela é o sistema de suporte da família, ela é o sistema de suporte do companheiro, ela é o sistema de suporte dos filhos, ela é o sistema de suporte dos pais. Mas ela não tem um sistema de suporte para ela. Ela não entende que ela precisa de um sistema de suporte para ela. E ela não vai procurar ajuda profissional também, né? Porque ela não vê isso como um problema a um primeiro momento, né? Ela entende que é a dificuldade natural de lidar com essas coisas. E não vai buscar ajuda profissional, porque ela tá totalmente empenhada em esconder e mascarar tudo aquilo que ela entende como um defeito, como um insucesso ali, uma dificuldade de lidar com as questões do dia a dia. E aí, o que acontece, né? Isso vai se acumulando ao longo da vida dessa mulher, essas histórias de insucesso, de fracasso, essa pressão, todas essas vozes internas dentro da cabeça dela dizendo como que ela tem que fazer, como que ela tem que ser, como que ela deve se portar. Ela mesma achando que ela tem que dar conta dentro de casa, que ela tem que ser a melhor no trabalho, que ela tem que terminar aquela faculdade que ela começou, que ela tem que terminar os projetos que ela começou, que ela sempre tem que chegar na hora, que ela sempre tem que ter tudo organizado, que ela tem que ter tudo sempre na mão dela, que ela tem que saber sempre onde tá tudo isso, sem pedir ajuda, sem falar, dividir isso com um companheiro, sem procurar ajuda profissional. Chega uma hora que essa mulher não aguenta mais e ela explode. E aí, na hora que ela explode, ela fala coisas que ela não gostaria de ter falado, ela vai fazer coisas em que ela se arrepende depois, né? E aí, essa mulher, ela já vai estar tomada por uma ansiedade, ela já vai estar tomada por uma depressão, ela já vai estar afundada numa série de outros transtornos que apareceram como consequência ali disso tudo. E aí, quando ela finalmente chega num profissional, os sintomas do TDAH nem estão aparecendo mais. A última coisa que ela vai pensar é no sintoma do TDAH, porque ela tá praticamente só ansiedade e depressão. Então, o profissional, o que ele vai ver é a ansiedade e a depressão. Porque ela não vai lembrar de falar pra ele que o problema é que ela não consegue perceber o tempo, é a impulsividade, é a desatenção, né? Ela vai chegar já falando que ela chora, que ela não aguenta mais, que ela quer acabar com tudo, já é o terceiro relacionamento que não dá certo, a quarta faculdade que ela larga, né? O 10º emprego que ela é mandada embora, que não dá certo. Então é isso que o profissional vai ver. E aí ele vai tratar o quê? Vai tratar essa ansiedade e essa depressão. E ela vai fazer um tratamento que não vai ser eficaz. No máximo, vai minimizar ali. E aí, mais uma vez, ela não vai conseguir ter esse diagnóstico. Mais uma vez, isso vai passar batida. Ela não vai tratar. No máximo, vai tomar ali um Rivotril, alguma coisa para minimizar a ansiedade. E vai viver sempre nesse ciclo, sabe? Acaba virando um ciclo e aí vai por água abaixo relacionamento, vai por água abaixo família, vai por água abaixo trabalho, vai por água abaixo autoestima, autoconfiança, a percepção de si mesma. Tudo isso vai embora. Né, vai embora. E aí, pra gente concluir, né, pra gente fechar aqui, amarrar isso, né, fica evidente que a gente precisa de uma mudança no nosso modelo de sociedade para que essa carga, toda essa sobrecarga não recaia em cima da mulher, de uma forma geral, independente se tem TDAH ou não, né, porque isso também afeta as mulheres que não têm TDAH. O TDAH é um peso a mais, ele acaba sendo, tipo, um agravante, né, ele vai piorar a situação dessa mulher, mas é uma situação que já é caótica por si só. E para que a gente tenha profissionais também mais atentos a essas questões, mais capacitados para ajudar a perceber essa questão, né, que conheçam o TDAH, que conheçam as consequências do TDAH na mulher, para que quando chega uma mulher lá com um nível de depressão, de ansiedade, né, mais alto, relatando situações, já ligue ali aquele sinal de alerta que tem mais coisas que precisam ser investigadas e não só passar uma medicação, enfim, que ela seja encaminhada para um psicólogo também, que ela faça outros tipos de acompanhamento. E para as mulheres que se identificam com tudo que eu falei aqui, se você está assistindo esse vídeo e você se identificou com o que eu estou falando, e você, seja quem não tem o diagnóstico ou quem já tem o diagnóstico, busca ajuda, sabe? É um alerta que não deixa a situação chegar nesse nível, né? Você vai ter que ser ativa nesse sentido de buscar essa mudança, de buscar ser o seu próprio sistema de suporte nesse momento, para achar um sistema de suporte que te apoie, que te ajude. Então, busca um profissional. Se você já foi num profissional, esse profissional não te deu o diagnóstico, te deu um outro diagnóstico e mesmo assim você não concorda, você continua se identificando com sintomas de TDAH, você continua acreditando que é o seu caso, que é a sua situação, busca um outro profissional, explica isso para esse profissional, sabe? Não descanse, não descanse disso, sabe? De ter o diagnóstico correto se você acredita que é essa a sua condição. E você que já sabe que já recebeu o diagnóstico, procura ajuda, procura terapia, toma medicação, sabe? Tipo, porque assim, o TDAH, ele não tem cura, mas ele é tratável. Ele é tratável.
sabe? Tipo, a gente tem tratamento, a gente tem medicações modernas, a gente tem aí opções de medicação para várias situações, né? E que a pessoa já tem uma ansiedade, né? E você pode dar uma medicação ou outra. Tem terapia, tem, né? Várias coisas que já foram testadas e que já foram vistas que deram certo. Então não tem porquê a gente tendo consciência, é lógico, né, que se você não sabe, você é essa mulher que ainda não sabe, não conhece sobre o TDAH, não, mas uma vez que você tem consciência de que o TDAH existe, que você se identifica com os sintomas, não tem por que ficar sofrendo com o TDAH, porque ele tem tratamento. Então, assim, não se furte a buscar ajuda, você mulher, você que conhece uma mulher que tá nessa situação que eu tô falando, manda esse vídeo pra ela, tá? E aí, pra quem precisar, tem o meu contato aqui na descrição, entre em contato comigo, tá? A gente conversa, mandem perguntas, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, gente. Muito obrigada, até a próxima.